Esperança. Quando descobrimos a história que Deus está revelando sobre a Terra, inevitavelmente ficamos cheios de esperança. É difícil permanecer desencorajado quando vemos que Deus não se ausentou de seu trono e está orquestrando um plano perfeito para trazer tudo sob seu controle e reinado. Salmos 29:10 diz: O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O mesmo Deus que remodelou a terra com o dilúvio está moldando a história hoje. Perceber esta verdade acende a esperança em nossos corações e cria expectativas para ver o agir de Deus. Em 1904, um avivamento no país de Gales reformou a igreja ao redor do mundo. É possível rastrear as raízes de muitas denominações e igrejas com a influência desse derramar no começo do século XX. O avivamento foi liderado pelo jovem Evan Roberts, de 26 anos. Por 12 anos, dos 14 aos 26 anos, ele estabeleceu uma vida de busca no secreto. Estava em oração e na palavra. Ele se separou e o Senhor falou com ele sobre o avivamento que estava por vir. Seus encontros no secreto despertaram seu coração para a esperança de ver a nação transformada. Como resultado, suas orações de fé moveram os céus. Precisamos de toda uma geração despertada para aquilo que Deus pode fazer e para todas as possibilidades que fluem de suas habilidades. Normalmente sabemos mais daquilo que o inimigo é capaz do que daquilo que Deus é capaz. Precisamos parar de nos impressionarmos com as trevas. Precisamos descobrir o que Deus pretende fazer em nosso tempo e ficar impressionados com isso. Posso dizer que às vezes, em reuniões de oração, ninguém está orando com convicção. Fica claro que quem está orando não sabe sua identidade em Deus. A oração parece feita por obrigação e sem coragem. É bonito dizer, Deus, transforme minha cidade, mas quando Deus fala com você na sala interna, a oração sem coragem se transforma em um clamor apaixonado e sincero. Deus, você me disse que iria despertar toda uma geração em minha nação. Você disse que cidades inteiras poderiam ser salvas, que nós veríamos transformações. Você começa a focar intensamente e a se apaixonar por aquilo que ele lhe disse, não apenas em relação à sua cidade ou nação, mas à sua vida. Você sabe quem transforma nações? Pessoas que são guiadas por uma palavra vinda de Deus. Se você quer ser guiado pela palavra do Senhor para a sua vida, então você deve intencionalmente, deliberadamente comprometer-se com a sala interna. É ali que Deus quer desenvolver sua vida e trazer-lhe clareza, autoridade e foco para desempenhar seu papel em sua história. Frutos duradouros que provocam mudança no mundo começam na sala interna de oração. Capítulo 8. O que fazer enquanto você está gerando? Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Salmos 119, versículo 148. Se você já teve filhos, com certeza conhece o ritual dos testes de gravidez. Eu tenho 3 filhos, então eu e minha esposa já passamos por esse ritual mais de uma vez. Todas as vezes, íamos até a farmácia, comprávamos o teste, voltávamos para casa e CJ entrava no banheiro para fazer o teste. Conversávamos assuntos triviais sobre o dia enquanto esperávamos o resultado. Finalmente, conferíamos. Se o teste mostrasse uma linha, ela não estaria grávida. Uma linha significava que a vida continuaria normalmente. Mas se mostrasse 2 linhas, sabíamos que nossas vidas estariam prestes a mudar para sempre. CJ não se sentia diferente, mas em apenas 3 minutos, nossas prioridades mudavam e entrávamos em modo de preparação. Começávamos a marcar consultas, pintar o quarto, comprar coisas e pensar em nomes, tudo por conta dessa segunda linha. Quando você se planta na sala interna de oração, encontra o Senhor e Ele fala com você. Quando o Senhor fala conosco, é como ver a segunda linha em um teste de gravidez. Ele diz que você está gerando e é tempo de se preparar para que a promessa aconteça. Quando ocorre a gravidez de um bebê, pode-se ter certeza que chegará dentro de 9 meses, estando você pronto ou não. Quando estamos grávidos de uma palavra de Deus, pode levar meses, anos ou décadas para que a gestação esteja completa e você possa dar à luz, mas você tem a responsabilidade de gerar essa palavra até lá. O modo como você gera essa palavra é de extrema importância. Muitas pessoas tropeçam no processo de Deus, pois não sabem como gerar as palavras que lhes foram entregues. Em 1 Samuel 1, Ana clamava a Deus desesperadamente por um filho. Nada mais a satisfazia, nem mesmo seu marido, que era extremamente bom para ela. Ana estava determinada a receber um filho e não aceitaria nada menos do que isso.
Enquanto chorava à frente do templo, o sumo sacerdote Eli a viu e pensou que estava bêbada. Mas quando ele a repreendeu por estar embriagada dentro do templo, ela disse: "Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor." Verso 15. Naquele momento, Eli lhe entregou o que ela precisava, uma palavra de Deus. "Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu." Verso 17. Muitas vezes, determinamos-nos a buscar algo e o Senhor, a princípio, não nos entrega. Ele nos dá uma palavra. Depois de receber a palavra, Ana se levantou e mudou seu foco. Ela disse: "Espero que sejas benevolente para com a tua serva." Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Verso 18. Ela não havia recebido um filho, mas uma palavra. Seu marido não conseguiu amenizar seu sofrimento, mas uma palavra de Deus mudou tudo para ela. Ana engravidou da palavra antes de conceber um filho. Nada mudou para ela fisicamente, mas recebeu uma palavra e foi tudo o que precisava. Ana se levantou e começou a gerar a palavra. Jesus faz uma promessa incrível em João 15:7. Ele diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido." Pedir o que quiserem e ver Deus fazer é fé. Fé atrai uma resposta de Deus, mas a fé está conectada a algo, as palavras de Deus em nós e o que isto significa. Se analisarmos a linguagem original, vemos que a palavra grega para palavra é rema, que significa aquilo que é ou o que foi pronunciado pela voz viva. As palavras de Deus incluem o que ele disse e o que está dizendo. A palavra original grega para permanecer é a palavra meno, que significa ser mantido, guardado continuamente. Juntando tudo isto, vemos que a esfera da fé é acessada primeiramente quando nos achegamos a Jesus e o ouvimos, pois a fé vem por ouvir. Romanos 10:17. Tanto o que ele disse nas Escrituras, quanto o que está nos dizendo hoje. Porém, apenas ouvir as palavras do Senhor não é suficiente. Precisamos carregá-las. Precisamos segurar e mantê-las em todo o tempo até que permaneçam em nós. Gerar suas palavras é o que molda os nossos desejos e orações, e assim ouvimos de Deus as respostas. É o que nos dá acesso à fé. Pai Rico, Pai Pobre é um ótimo livro de finanças e economia. A premissa do autor é a de que o sistema de educação americano não educa as pessoas sobre o que fazer com o dinheiro que ganham. Ele aponta que todos querem ganhar mais dinheiro, mas se ganhassem não saberiam o que fazer com ele. Portanto, o que precisamos não é de mais dinheiro, mas sim de instrução sobre o que fazer com ele, para quando ganharmos, administrarmos bem em vez de gastar e acabar do mesmo jeito. Quando se trata de receber uma palavra de Deus, a situação é bastante semelhante. Muitas pessoas querem uma palavra de Deus, mas elas não precisam de novas palavras. Precisam saber o que fazer com as palavras que já receberam. Então, vejamos algumas formas práticas de gerar as palavras de Deus e fazer com que elas permaneçam em nós. Ore. A primeira forma de gerar uma palavra de Deus é orando a respeito disso. Isto pode parecer simples e óbvio, mas sou constantemente surpreendido por pessoas que não percebem que quando o Senhor fala algo, eles precisam gerar essa palavra em oração. Ou talvez tenham gerado por um tempo, mas desistiram de gerá-la em oração. A palavra precisa tornar-se combustível para a sua vida de oração. Creio que não devemos orar pelas coisas. Acredito que devemos usar o rema de Cristo, aquilo que ele disse e está dizendo, para orar a respeito delas. Eu não oro por minhas finanças, filhos, nação ou futuro. Eu oro o que Deus disse a respeito das minhas finanças, dos filhos, nação e futuro. Anos atrás, eu e um amigo decidimos trabalhar com um construtor que comprava casas necessitadas de reparo e reformava-as para vender. Nosso trabalho era procurar, no Diário Oficial, casas que estavam indo a leilão, encontrar as que preenchiam os requisitos e dar lances. Pesquisamos e fizemos uma lista de casas que gostaríamos de dar um lance. Entretanto, quando chegou o dia do leilão, nossos lances foram superados em todas as casas da lista. Então apareceu uma casa no telão do leilão que não tínhamos pesquisado e que desconhecíamos. Estava dentro do nosso orçamento e parecia ser uma boa casa. Então compramos. Dentro de 15 minutos da compra, descobrimos que devíamos uma quantia 4 vezes maior do que a que pagamos. Rapidamente tivemos a descoberta de que isso era apenas o começo da loucura. Encontramos obstáculos um após o outro enquanto preparávamos a casa para revenda. Levou 2 anos e muito mais dinheiro que o planejado antes que pudéssemos finalmente vender o que deveria ter sido um lucro rápido. Uma noite, nesses 2 anos, eu estava tão sobrecarregado que não conseguia dormir. Levantei-me, peguei minha Bíblia e entrei no closet para buscar ao Senhor. Li a oração de Davi no Salmo 28, 1 e 2.
A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem à cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Comecei a orar, Senhor, eu preciso que o Senhor não se cale agora. Preciso que fale comigo. O Senhor começou a falar comigo naquele closet não apenas sobre aquela situação, mas sobre minhas finanças para o resto de minha vida. Minha situação não mudou em meu tempo dentro do closet, mas o Senhor falou comigo. A partir daquele momento, sempre que surgia uma situação de estresse por conta daquela propriedade, eu orava o que ele havia me dito. E desde aquele dia, o Senhor me lembra de orar o que ele disse dentro do closet sobre as minhas finanças. Uma das coisas que tenho buscado constantemente é o que ele diz a respeito dos meus filhos. Antes de nascerem, cada um deles recebeu oração e palavras sobre seus destinos. Nós escolhemos seus nomes a partir do que for orado por eles. Na verdade, pode-se dizer que seus nomes são orações. É um modo de dizer a Deus e a eles o que Deus disse sobre quem eles foram chamados a ser.